E se a resposta que você busca for a pergunta que você não faz, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas a essa live, a live O Poder das Perguntas. Que grandiosas e gloriosas aventuras teremos nós hoje. Que contribuição, que contribuição eu posso ser para vocês hoje. Vão entrando. Deixa eu compartilhar aqui com o pessoal. Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas. Que grandiosas e gloriosas aventuras teremos nós hoje. O que mais é possível? Que contribuição eu posso ser para vocês com esta live de hoje? Então, no ano passado, o pessoal me pediu muito para voltar a fazer as lives, para fazer mais lives. Então, estamos dando início, abertura às lives de 2025. E eu não poderia deixar de começar com quem? Com as perguntas. As perguntas são um dos elementos de criação. Para nós criarmos qualquer coisa nas nossas vidas, nós podemos começar com as perguntas. As perguntas desbloqueiam possibilidades, desbloqueiam escolhas e permitem que a contribuição chegue até nós. Então, são 4 elementos de criação que nós temos: perguntas, possibilidades, escolhas e contribuição. Nós fomos ensinados que as perguntas são feitas para encontrarmos respostas, para buscarmos respostas. E se a pergunta for a resposta? Ao longo dessa live vocês vão entender um pouquinho mais, vocês vão pegar a ideia do que isso quer dizer, né? E se a pergunta for a resposta que você busca? Se a resposta, muitas vezes, do que você busca for a pergunta que você não faz. Muitos de nós também nos encontramos em momentos da vida, em algumas fases em que a gente busca respostas para algumas coisas, porque de algumas coisas acontecerem ou não acontecerem. Só que de fato isso não é o que nos move adiante. A pergunta ela é desenhada para nos trazer conscientização e também para nos mover, para nos trazer mais possibilidades, para nos trazer mais escolhas e então nós recebermos a contribuição de tudo aquilo que está disponível para nós. Sejam bem-vindos, Isha, seja muito bem-vinda, Marcos. E quando nós fazemos uma pergunta sem ter uma necessidade de um resultado, né? Sem uma conclusão específica, sem necessariamente buscar uma resposta específica, é quando a gente abre as portas para que o universo possa contribuir conosco. Então, uma das coisas que todo mundo pode começar a fazer a partir dessa live, mesmo quem já conhece, é a pergunta: como pode melhorar? No decorrer do dia, o dia vai se mostrando, as coisas vão se mostrando e pode ser mais positivo ou não tão positivo. E aí, se a gente jogar uma pergunta para, independente do cenário, o que a gente faz? A gente emana para o universo esse nosso pedido, esse nosso posicionamento. E o universo capta isso e pode responder a isso. Opa, essa pessoa está pedindo como pode melhorar. E energeticamente as coisas começam a se mover para atender esse seu pedido, tá? Então isso desbloqueia novos níveis, inclusive, de recebimento.
E como eu falei, ao longo dessa live vocês vão entender um pouquinho mais do que é ser a pergunta como sendo a resposta. E se não for mais sobre uma necessidade de nós chegarmos a uma resposta sobre algo, a uma conclusão sobre algo, e sim de nos dispormos a viver como sendo a pergunta. Quando nós estamos funcionando, vivendo na pergunta, o que acontece? Nós estamos continuamente convidando possibilidades para as nossas vidas. Então, por exemplo, acontece algo bom na sua vida, você talvez recebe uma promoção no seu trabalho, talvez você começa um relacionamento com uma pessoa incrível, você aumenta o seu faturamento, não importa o que seja. E aí na sua cabeça você fala assim, tá bom, isso aqui tá bom. O que acontece? Você fecha as possibilidades. Agora, se você continuamente está na pergunta, como por exemplo, como pode melhorar, não importa o que se mostre para você e você, uau, como pode melhorar? Você recebe aquelas possibilidades e você continuamente convida mais para sua vida, naturalmente tudo vai se tornando cada vez mais grandioso, tá? E aí nós vamos chegando num ponto onde eu gostaria de trazer para vocês perceberem a diferença entre tipos de pergunta, para perceber quais são as perguntas que de verdade criam e as perguntas que não criam, tá? Uma vez, em um workshop, um dos participantes me trouxe a seguinte pergunta: Júlia, se eu fizer essa pergunta, tá certa? Essa pergunta tá certa? E aí eu trouxe a conscientização que eu vou trazer aqui para vocês. Não é sobre a pergunta certa ou a pergunta errada, e sim ter a consciência do que cada pergunta cria. Por exemplo, tá? Para ficar bem mais claro para vocês, quando algo interessante se mostra e você entra naquele looping de por que isso aconteceu comigo, tá? Pega algo ruim, assim, que te gerou talvez um trauma, uma situação desconfortável, alguma coisa assim, uma doença até mesmo, algo na sua família, enfim, algo que tenha tido um impacto para você, tá? Que talvez você ainda não tenha nem processado isso, tá? E você fica se perguntando, por que isso aconteceu comigo? Por que isso está acontecendo? Percebe o que cria no seu mundo? Ou como você fica tentando achar uma causa para aquilo? O tanto que você fica trazendo à tona pensamentos, sentimentos, emoções e o quanto te distrai de criar a sua vida, tá? Fica com essa percepção. Agora, pega essa mesma situação, tá? E faz outra pergunta, que é, o que eu faço com isso agora? Como eu posso mudar isso? O que se requer para que algo diferente surja? O que se requer para que isso seja melhor do que tenha se mostrado? E percebe o que essas perguntas criam. E aí você vai começar a conseguir mover comportamentos na sua vida. Então, por exemplo, se você tem uma tendência de ser mais dramático quando algo se mostra para você, e ao invés de você entrar para esse primeiro modo de funcionar e você substituir por uma pergunta, logo você vai criar algo diferente. Por quê? Porque a gente começa a alterar uma coisa que vai trazer muito resultado nas nossas vidas, que é o quê? A mudança do nosso comportamento. A mudança muitas vezes de algo que está enraizado na nossa personalidade, tá? Tem um autor que eu gosto muito, que é o Joy Dispenza. Eu acho que ele explica muito bem algumas coisas para a gente entender. Ele tem uma abordagem muito da física quântica, né? E ele fala sobre 3 coisas: o humor, o comportamento, o temperamento e a personalidade, tá? Então, tudo aquilo que nós vamos repetindo por mais tempo vai caracterizando coisas diferentes. Então, o humor é aquilo que a gente manifesta aquela reação e reage diante de um mesmo estímulo por um curto período de tempo. O comportamento, o temperamento é por um pouquinho mais de tempo, tipo meses, assim, menos do que anos. E personalidade é sempre que aquele estímulo é dado, a gente reage da mesma maneira.
e que muitas vezes é caracterizado, né? É da personalidade dela ser assim, é da personalidade dele ser assim, né? Então é muito rotulado como sendo isso. Por quê? Porque é a reação que você tem diante daquilo, tá? E o que acontece? Quando você começa a tomar consciência disso e começa a substituir por perguntas, você começa a quebrar esses condicionamentos, a esses padrões de comportamento, a essas coisas que muitas vezes estão enraizadas na sua personalidade, que faziam você acreditar que você era assim e que você sempre seria assim, impedindo você de ter uma versão diferente de você. O que mais é possível? Então, vocês conseguem perceber que essa mudança no tipo de pergunta que você faz vai trazer resultados diferentes para você? E aí essa é a principal diferença entre ser dramático e ser pragmático. Pragmático é aquela pessoa que vai olhar com um olhar mais pragmático, mais de realmente resolver, de perceber o que é requerido ali, o que pode ser criado a partir disso, né? E não ficar sob o efeito das coisas que se mostram, tá? Então você sai do efeito das histórias, tá? E você vai para o lugar onde você cria a sua vida. Com uma certa frequência eu gosto de compartilhar um post meu sobre algumas substituições para a gente trocar no nosso dia a dia, né? Então, por exemplo, quando nós temos uma conclusão de que isso é assim, naturalmente a gente só vai perceber isso, né? O que quer que se mostre, nós não vamos conseguir captar. Por quê? Porque você está com a conclusão, com a cabeça fechada de que é assim que é. Agora, se algo se mostra para você, mesmo que pensamentos venham para você concluindo sobre algo, você pega e joga uma pergunta. Opa, o que está certo sobre isso que eu não estou considerando? Como eu posso mudar isso? O que é isso? O que eu faço com isso? E você joga essas perguntas e você traz essas perguntas, naturalmente as coisas vão mudando para você e você vai abrindo o seu campo de percepção, você vai abrindo a sua mente para perceber possibilidades diferentes, que é muitas vezes o que você está pedindo, o que você está buscando e que estão se mostrando para você. Sabe por quê? Tá tudo disponível para nós, pessoal. Tá tudo disponível o tempo todo. Tá aqui, ó, no campo das possibilidades. Todos nós vivemos no campo das possibilidades. Mas o quanto a gente se abre é o que determina o quanto a gente pode escolher. Simplesmente assim. Tá tudo disponível para nós. É o quanto que a gente escolhe, o quanto a gente se permite escolher, o quanto a gente se permite perceber tudo isso. E as perguntas são o começo para isso. É a chave para você acessar mais possibilidades, para você perceber. Sabe por quê? Tem uma outra coisa que está por trás disso, que é o viés de confirmação. O que é isso? Você tem, vamos pegar aquele exemplo lá de novo. Você concluiu sobre algo, é assim que é. Tá? Isso não pode mudar, não tem como mudar. É assim que é, você fechou, tá? As possibilidades estão ali se mostrando para você. Outras coisas estão se mostrando ali para você. Você não percebe, tá? Porque você tá fixado naquele ponto de vista, tá? Agora, você ou uma outra pessoa com um campo que se abre, né? Que faz perguntas e tudo mais, joga uma pergunta. O que está certo sobre isso? Peraí. Como eu posso mudar isso? Interessante, eu posso mudar isso? O que acontece? Você abre o seu campo de visão, o seu campo de percepção para perceber as escolhas diferentes que você pode fazer, as possibilidades diferentes que estão disponíveis para você, que você não considerava antes porque você estava com um ponto de vista fixo que impedia você de perceber, que impedia você de reconhecer. E aí, falando daquele tópico do viés de confirmação, quando você está aqui fechado, você vai confirmar o seu ponto de vista, você vai buscar coisas na sua realidade para confirmar aquele ponto de vista que você tem. Tudo vai se mostrar de acordo com aquilo que você pensa.
Agora, se você começa a abrir o seu campo de percepção, como eu posso mudar isso? Como eu posso mudar isso? Como eu posso mudar isso, né? E você fica continuamente fazendo perguntas, mesmo que em um primeiro momento você não tenha clareza de por onde você pode começar para mudar algo. E você ficar continuamente fazendo uma pergunta, né? Como uma espécie de mantra, como eu gosto de falar para vocês usarem as perguntas, né? Como eu posso mudar isso? O viés de confirmação, tá? Você vai usar o viés de confirmação para procurar possibilidades, para que as possibilidades se encontrem, para que você se conecte com as possibilidades. E você começa a reconhecer as coisas que você pode fazer, as escolhas que você pode mudar, tá? Vamos pegar um exemplo que é bem clássico, bem fácil, assim. Você tem algo no seu corpo, tá? Seja gordura, seja a forma, algo que você, assim, gostaria que fosse diferente. E você comprou o ponto de vista que é assim que é assim que vai ser, que você já fez tudo, que isso, blá, 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 tá? Toda aquela balbúrdia mental que ela fala, sabe? Que vem pra você. E você fica lá com aquele ponto de vista fixo, tá? Obviamente, qualquer coisa que você vá fazer, inclusive com esse ponto de vista, não vai dar tanto resultado quanto poderia dar. Por quê? Porque você tá com aquele ponto de vista fixo, enraizado lá. Agora, você olha, peraí, a Júlia falou lá naquela live que não tem nada que não dê pra mudar. Então, isso aqui com o meu corpo, será que eu posso mudar? Como eu posso mudar isso? Como eu posso mudar isso? E você começar a fazer essas perguntas. E você começar a jogar essas perguntas. O que vai acontecer? Você vai buscar, mesmo que de uma forma natural, assim, não pensada, tá? Você não precisa entrar para sua cabeça para procurar respostas. Você vai começar a abrir o seu campo para você perceber o que você pode fazer, algo diferente que você pode fazer, escolhas que talvez você pode desescolher e você pode escolher algo diferente, tá? Porque isso tem a ver com viés de confirmação. E aí, a realidade, as coisas como elas se mostram, tem tudo a ver com nossos pontos de vista. Se você se fecha com um ponto de vista fixo, é só isso que você vai ver. Não significa que é só isso que exista, é só isso que você vê, por causa do seu ponto de vista, tá? Agora, se você se abre para perceber novos pontos de vista, para você perceber novas possibilidades, para você perceber coisas diferentes, você vai buscar isso através do seu viés de confirmação. E aí é o ponto que você pode mudar a sua realidade. É quando você pode mudar as coisas na sua vida. E não necessariamente que precise ter algo ruim, mas que você possa tornar a sua vida mais grandiosa, a sua realidade mais grandiosa, ir para um próximo nível, levar a sua vida talvez para um outro patamar que você nunca nem considerou como sendo possível, que vai te trazer muitas vezes mais qualidade de vida, que vai te trazer mais alegria de viver, que vai trazer mais disposição, enfim, o que mais for possível para você, tá? Então vocês conseguem perceber que os nossos pontos de vista criam a nossa realidade? Então a realidade como ela se mostra, ela nada mais é do que a projeção num tamanho muito maior dos nossos pontos de vista, tá? Então desde relacionamento, pontos de vista que você tenha sobre relacionamento e você fica lá fixado naquilo, esse é ótimo, ó, me veio um exemplo agora que esse é maravilhoso. Para a mulherada que gosta de falar que homem é tudo igual, que homem é isso, que homem é aquilo, porque esses homens lá. Qual é a realidade que vocês vão estar criando? Essa aqui, ponto de vista fixo, enraizado. Adivinha o que vai se mostrar na realidade para vocês, o que é compatível com esse ponto de vista. Agora, se você começa a fazer perguntas, e você começa a desbloquear novas percepções, o universo entende que você está se abrindo para receber algo diferente. E aí é quando homens diferentes do seu ponto de vista antigo podem começar a surgir para você. Você pode começar a ser surpreendida por conta disso, tá? Então vocês conseguem pegar a ideia disso? Deem um ok aqui pra mim, quem tá me acompanhando. Oi, Ellen! Seja bem-vinda, Cris! Pessoal, sejam bem-vindos!
E a propósito, eu peguei essa taça aqui, ó, de propósito, que é uma taça que as minhas amigas me deram de presente, que tá escrito, ó, vocês conseguem ver? Como pode melhorar ainda mais o universo? Por que será? Porque eu vivo falando como pode melhorar. Então é um estilo de vida, é um modo de viver como pode melhorar. Por quê? Porque a gente sempre pode continuamente estar fazendo perguntas para convidar as coisas para melhorarem. Sim! Oi, Thay! Maravilhosa! Seja muito bem-vinda! Como pode melhorar? É isso aí, Isha, é isso aí. Porque a gente compra muitas vezes o ponto de vista de tipo, é a crise, é isso, é aquilo, todas essas coisas, tá? E aí as coisas vão ladeira abaixo, tá? Por quê? Porque você comprou esse ponto de vista. Agora, se você não compra esse ponto de vista e, ok, considera isso como apenas um ponto de vista de outra pessoa, de quem quer que seja, mesmo que seja seu, você considera apenas um ponto de vista e você, ao invés de ir ladeira abaixo e de arrasto com esse ponto de vista, você fazer perguntas, como pode melhorar? Você muda a maneira com que você funciona, você muda o seu comportamento, você permite que resultados diferentes se mostrem para você. Então, quem tá aqui desde o começo da live, comecei a live falando assim, que grandiosas e gloriosas aventuras teremos nós hoje, que grandiosas e gloriosas aventuras teremos nós nessa live. Por quê? Eu não defini nada como ia ser ou não ser essa live. Eu vim aberta para o que quer que se mostre nessa live e a gente ir se aprofundando e mergulhando nesse tema que eu gosto tanto, que eu vejo tanto resultado na prática. E isso se aplica à forma com que a gente inicia os nossos dias também, tá? Muitas vezes as pessoas acordam pela manhã e elas começam a pensar nas coisas que elas têm para fazer, e todas essas coisas, ou muitas vezes tem algo para resolver, tem mudanças a serem feitas, decisões a serem tomadas, e elas já começam a entrar para a mente delas e aquela loucura de pensamentos, aquele turbilhão, muitas vezes de sentimentos, de emoções. E já levanta, enfim, mesmo que faça algum tipo de ritual e tudo mais, mas já dá atenção para toda aquela balbúrdia, né? E já começa assim, hoje não acordei muito bem, então acho que o meu dia não vai ser legal, né? Já compra aquela historinha que vem ali. Opa, se tiver uma maneira diferente de iniciar o dia, que seja de uma maneira mais grandiosa, que possa convidar coisas diferentes para o seu dia que você nem considerou e que muitas vezes estava disponível ali para você e você nem sequer permitia que aquilo chegasse para você, por conta das barreiras e a quantidade de pensamentos que você teria. E essa maneira é que grandiosas e gloriosas aventuras terei eu hoje. E tem uma outra coisa que isso começa a quebrar. Quando você começa a fazer essa pergunta de manhã quando você acorda, sabe o que acontece? O seu passado para de se projetar no seu presente. Muitos presentes, tá? Presentes que eu digo presente agora, tá? Está sendo a projeção do passado. De tudo aquilo que você viveu ontem, anteontem, quem sabe no último ano, nos últimos anos. Quando você começa a fazer a pergunta, que grandiosas e gloriosas aventuras terei eu hoje? Você rompe isso. Você quebra isso. Você se dá mais escolha no momento presente, você permite que o seu presente seja diferente, você se permite estar mais presente no seu presente, viver mais o seu presente, inclusive criar um presente mais grandioso e impactar o seu futuro. Então, o passado deixa de se projetar no seu presente e te dá mais escolhas para você viver com mais presença. O que mais é possível? Essa é outra pergunta que eu gosto muito, né? O que mais é possível? Nunca tem um limite de possibilidades para nós, nas nossas vidas. Contanto que a gente faça perguntas, com que a gente busque por mais possibilidades, que a gente peça por mais possibilidades, se abra para receber. Então, o que mais é possível que eu nunca considerei? O
que mais é possível que eu nunca considerei? Existem possibilidades que nunca nem sequer a gente considerou. Por quê? Porque temos pontos de vista sobre isso. Você olha muitas vezes para algo e vem uma imensidão de pontos de vista sobre aquilo. E você nem ousa se movimentar e escolher aquilo, porque você comprou, trouxe pontos de vista, acreditou em pontos de vista que impedem você de ir adiante. E aí você começa a fazer perguntas. O que mais é possível que eu ainda não considerei? O que mais é possível que eu nunca considerei? E você começa a perceber possibilidades que você pode escolher. E aí você, vou dar um voto de confiança para aquilo que a Júlia falou na live. Vou escolher essas novas possibilidades, essas coisas que estão surgindo aqui para mim. Não sei porquê, mas estou sentindo que eu tenho que escolher isso. E aí você vai lá e escolhe, tá? E aí aquilo muitas vezes vai te trazer algo que você não imaginava, algo muito mais grandioso, vai te conectar talvez a uma pessoa, a algo que vai contribuir, que vai exponencializar algo na sua vida que você está buscando e que muitas vezes não é nem linear, quase nunca é linear. Nossa vida não é linear, a energia não é linear e é por isso que quando a gente começa a fazer perguntas, que a gente vai desbloqueando as possibilidades, as coisas vão se mostrando muitas vezes como coisas mágicas, porque a nossa mente ela é um sistema de cálculo, tá? A nossa mente ela vai te dar um passo a passo linear, ela vai dizer que a gente tem que fazer assim e depois fazer assado para ter tal resultado, para isso, para aquilo, aquele outro, tá? Vai dar todo um sistema, uma coisa ali do que ela conhece. Só que a mente ela é limitada, ela vai te dar apenas as possibilidades que ela conhece, ou seja, vai criar apenas aquilo que ela já conhece. Agora, vamos lá, vocês vão dar um voto de confiança lá para aquilo que vocês escutaram na live da Júlia. Vamos fazer aquelas perguntas lá que a Júlia falou. O que mais é possível que eu ainda não considerei? O que mais é possível que eu nunca considerei? E você percebe a possibilidade e você escolhe por algo diferente. Coisas diferentes começam a surgir para você que não era compatível com a sua mente, que não cabia na sua mente, que você fica incrédulo muitas vezes. Nossa, eu nunca imaginei que isso fosse possível. Antes eu falei de um exemplo voltado para relacionamentos, né? Para os pontos de vista que muitas vezes mulheres carregam de acordo com as experiências que viveram, o que vem, as amigas contarem, enfim. Eu tive um caso muito legal, tenho permissão para falar um pouquinho sobre isso, que uma cliente minha, né, então ela fazia sessões e nós trabalhávamos bem profundamente na questão de relacionamentos e fomos utilizando as ferramentas, fazendo limpezas energéticas, desbloqueando, trazendo as perguntas, mudando a maneira, os comportamentos, a maneira de pensar, os pontos de vista, tudo isso, né? E aí ela realmente teve uma experiência incrível, começaram a surgir cavalheiros, né? Pessoas assim mais gentis, mais respeitosas, enfim, que realmente estavam interessados a criar algo com ela e tudo mais. E aí o retorno dela foi que, Júlia, eu sempre via isso como algo muito distante da minha realidade. E agora eu tô vivendo isso na pele, né? Então, o que aconteceu? Ela liberou os pontos de vista, ela se abriu para algo diferente, fazendo perguntas, fazendo escolhas diferentes, obviamente correndo barras também, né? Contribuindo um reset de uma maneira mais profunda, tá? Mas o ponto aqui, chave, é exatamente esse. Se você começar a inserir as perguntas no seu dia, muita coisa vai começar a mudar para você. Sabe por quê? A pergunta, ela provém, tá? Ela vem de um conjunto grandioso de ferramentas chamado Access Consciousness. Significa que é patenteado pelo Access. Tem algumas que realmente são, tá? Tem algumas perguntas que realmente são. Mas a pergunta é a maneira assim, mais dinâmica, a coisa mais dinâmica em Access para mudar tudo e qualquer coisa. E é o que torna a Access
aquilo que está sempre na ponta criativa da mudança, porque está constantemente na pergunta. Não importa o que se mostre, está constantemente na pergunta, tá? Então, por exemplo, você está se movendo na sua vida, você está fazendo escolhas diferentes, movimentos diferentes, seja com seu corpo, seja com sua saúde, seja com relacionamento, seja financeiramente, seja profissionalmente, falando de carreira, negócio, e você continuamente ficar na pergunta, você nunca vai se parar por nada. E você vai estar sempre convidando mais sucesso para a sua vida. Você vai estar convidando sempre as coisas para melhorarem. Você vai estar sempre convidando as coisas quando são requeridas para alguma mudança. Porque você não se para em algum ponto de vista. Você não se fecha em uma conclusão. E essa é uma das coisas que torna as pessoas bem-sucedidas. Se vocês olharem as pessoas que são bem-sucedidas, elas nunca compram o ponto de vista de que tá bom. Não é sobre insatisfação, é sobre mais possibilidades, o que mais é possível. Tem um cara, eu não lembro, eu não sei pronunciar o sobrenome dele, é Richard Branson, alguma coisa assim, tá? E ele tem inúmeras empresas, tipo assim, ele tem multi-empresas, assim, ele tem muitas empresas. Tem a companhia lá que já tá criando, não sei, um foguete espacial, sabe? O cara tem empresas em inúmeros ramos e ele saiu do zero. Ele nunca se parou, ele esteve sempre em constante busca por mais possibilidades, sempre pedindo para o que mais é possível, nunca concluindo sobre nada. Não, meu negócio chegou nesse nível aqui, então é só isso aqui que eu vou fazer e isso aqui tá bom. Não, o que mais é possível? Como pode melhorar? E então é algo intrínseco dele estar sempre na ponta criativa, sempre buscando por mais possibilidades, sempre olhando para as mudanças que são requeridas para as coisas funcionarem, para as coisas se tornarem reais. E é através do quê? De perguntas. Vocês percebem? Não é sobre, eu encontrei a resposta para a vida, eu encontrei a resposta para ser milionário. Eu encontrei a resposta para ter dinheiro para sempre. Eu encontrei a resposta para ter um relacionamento perfeito. Meu amor, tá tudo se movendo o tempo todo. Não compre conclusões, não fique em conclusões. Vamos usar mais uma pegada na área assim, de relacionamentos. Sabe o que acontece? Que muitas vezes os casais se separam porque as pessoas fazem escolhas, né? Escolhem casar, por exemplo, escolhem ficar juntos e aí começam a entrar num padrão ali, muitas vezes, de convívio, tá? E não olham para o que é possível a partir de cada dia. Então, por exemplo, eu estou escolhendo ficar com essa pessoa. Então, o que nós podemos criar hoje? Tem inúmeros insights e ferramentas aqui nessa live. Depois reassistam, anotem e coloquem isso em prática. O que mais é possível? Tá uma riqueza isso aqui. Como pode melhorar? E você olha para a pessoa que está com você e não precisa nem ser um relacionamento afetivo, amoroso. Pode ser relacionamento profissional, parcerias profissionais que você tem, colegas de trabalho, enfim, o que mais é possível. Vejam onde se aplica isso na vida de vocês. Olhem para isso e perguntem o que nós podemos criar hoje. Porque você está mudando o tempo todo, a outra pessoa também está mudando, tá? Versões diferentes de vocês estão sendo criadas, possibilidades diferentes também podem surgir com essas novas versões de vocês. Então, o que nós podemos criar hoje? E aí é muito menos sobre o que vocês já criaram até agora, até aqui, e muito mais do uau, o que mais é possível a partir de agora? A gente fez essa escolha, continuamos fazendo essa escolha, e o que mais é possível a partir de agora? O que mais nós podemos criar juntos?
E aí é quando vocês começam a criar relacionamentos que funcionem para vocês. E não padrões. E não tentar enfiar numa caixinha de esse é o certo, esse é o errado, é assim que tem que ser. E vocês começam a ir para aquilo que é possível para vocês. Outro dia, uma pessoa que está fazendo seus movimentos para se tornar facilitadora de barras também, né, para dar os cursos assim como eu, e ela me escolheu para fazer sua terceira classe de barras, né, e eu, uau, o que mais é possível, como pode melhorar, né, e parabenizando pela escolha, pelos movimentos, por estar na disposição de ser mais contribuição para ainda mais pessoas, né. E aí, fazendo algumas perguntas ali com ela, conversando, né, contribuindo com algumas questões, e ela falou assim, nossa, eu quero ser assim também, né, com essa energia e falar essas coisas e tudo mais, né. Lá vai a Júlia facilitadora, né. E perguntei para ela, que facilitadora você pode ser? Que facilitadora você pode ser? Não é sobre ser como eu, mas é descobrir qual é o que está disponível para você, que vai ter coisas disponíveis para cada pessoa nesse planeta e que cada pessoa é única e pode desbloquear isso, sendo você. E aí é quando, por exemplo, em relacionamentos a gente pode aplicar isso, em que a gente não precisa buscar um padrão de relacionamento e descobrir qual é o relacionamento que funciona para você. E sabe como você descobre? Fazendo perguntas, olhando para isso e o que nós podemos criar hoje? O que nós podemos escolher agora? O que mais é possível a partir de agora? E é assim que você vai somando, trazendo as suas escolhas e recebendo das suas escolhas. Recebendo das suas escolhas. Quem está comigo desde o começo da live vai lembrar. 4 elementos de criação: perguntas, possibilidades, escolhas e contribuição. É quando você começa a receber a contribuição das suas escolhas. O que mais é possível? Oi, Mai, seja bem-vinda, sejam bem-vindos, pessoal. Como pode melhorar? Que maravilha entrar aqui agora. Seja muito bem-vinda, maravilhosa. Como pode melhorar ainda mais? O que mais nós podemos criar, né? O que mais é possível a partir de agora? E aí vocês percebem que a gente para de buscar muitas vezes coisas do passado e começa a olhar para o que é possível agora, o que está disponível agora. E de novo, aquele viés de confirmação, a gente vai procurar confirmar aquilo que a gente está pensando, os pontos de vista que a gente tem, tanto para bom quanto para ruim. Então, utilizem isso para criar algo mais grandioso na vida de vocês. Tragam isso para a vida de vocês e aprendam a diferenciar essas perguntas do que elas criam, tá? O que cada pergunta cria, não é o porquê de algo. Não busque o porquê. O porquê só vai te trazer historinhas que vai fazer com que você se perca e fique num looping infinito ali de você ficar rodando. Olhe para as coisas como elas se mostram para você. E agora o que eu faço com isso? Eu posso mudar isso? Como posso mudar isso? O que mais é possível? Que outra coisa é possível surgir? Que se requer para que isso saia ainda melhor do que imaginado. Vocês percebem? É nítida a mudança de energia quando você fica no looping de algo, no efeito de algo, que muitas vezes, quase sempre, é inconsciência que vem à tona e fica ali, ó, te distraindo das possibilidades. E a energia de alguém que se coloca como criador da sua própria realidade. É isso que a pergunta faz, ela te move de um lugar de onde você está sob efeito, onde as coisas acontecem para você, para um lugar de onde você cria as coisas na sua vida. E você começa a reconhecer, se eu criei isso, eu posso criar outra coisa. Se eu criei isso, eu posso criar algo ainda mais grandioso. Você começa a reconhecer que as suas escolhas criam. E você pode começar a receber mais de você, receber mais das suas escolhas, receber mais das possibilidades, receber mais do universo. E o que mais é possível? Pessoal, vocês têm alguma pergunta? Deixa eu tomar um golinho de água aqui.
querem fazer alguma pergunta, aproveitem o poder das perguntas. O Gary Douglas, que é o fundador do Access, ele fala assim: não existem perguntas estúpidas ou perguntas erradas, existem pessoas estúpidas que não fazem perguntas. Ele traz essa consideração porque geralmente nos cursos, né, nos workshops, as classes de Access são classes altamente energéticas, é tudo muito intenso, é muito energético. Então frita a nossa cabeça, o nosso cérebro rapidinho. E ele fala que quando alguém faz uma pergunta é porque é a única pessoa com capacidade cognitiva de fazer uma pergunta, né? De conseguir fazer uma pergunta. Então, o que mais é possível? Então, aproveitem que essa é a hora de vocês fazerem perguntas. E, assim, ó, as perguntas... Helenice, você é maravilhosa e carismática, gratidão por existir. E gratidão, Helenice, seja muito bem-vinda por aqui, fico muito feliz. Grata por esse reconhecimento e para mim é uma honra poder estar aqui, uma honra poder contribuir, uma honra poder ser canal, né, de contribuição para mais pessoas. E como eu gosto de ver as perguntas, as barras, todas as ferramentas que eu trabalho, como mudar realmente a maneira com que a gente funciona nas nossas vidas. E para mim é uma alegria imensa quando alguém deixa muitas vezes de ser vítima da própria história, vítima de algo que se mostra na sua vida e começa a se empoderar, e começa a fazer perguntas, e começa a mudar as situações, as coisas na sua vida. Isso é muito gratificante para mim, porque é isso que eu escolho criar no mundo. É isso que eu desejo ver no mundo, sabe? As pessoas cada vez mais empoderadas da criação da sua própria realidade. E esse empoderamento que eu falo não é um poder sobre outros, mas é sobre ser o poder na sua própria vida, sabe? Ter condições e capacidades e reconhecê-las como sendo possível criar a vida que a gente deseja, aquilo que a gente quer criar nas nossas vidas, aquilo que a gente sabe que é possível para nós. Né? Então, é isso de verdade que eu desejo criar no mundo. Então, saiba que para mim é uma honra, o que mais é possível. Como pode melhorar ainda mais? Sou muito grata por vocês estarem aqui. E parece que estamos caminhando para o final da live, né? Mas mais um pouquinho, porque eu ainda escolho trazer mais uma consideração sobre o poder das perguntas, tá? A pergunta, ela é diferente da dúvida, tá? A dúvida, ela traz aquele senso assim de falta de clareza, né? De confusão, tipo, será que eu escolho isso? Será que eu faço aquilo? Será que eu vou em tal lugar? Será que... né? Cria todo um senso de confusão, tá? É diferente da pergunta. A pergunta, ela te traz clareza, ela te traz mais informação, ela te traz mais conscientização, tá? O que mais é possível. Então, como que você sai de um espaço de dúvida para ir para um espaço de pergunta, de mais possibilidades, né? De mais escolhas, de se abrir para receber mais contribuição, enfim, de perceber mais possibilidades para você. Você pode pegar talvez alguma situação que cada um de vocês tenha na vida de vocês, que vocês tenham dúvidas sobre algo e jogar a seguinte pergunta: como será a minha vida? Por exemplo, se você está na dúvida, você pergunta assim: será que eu escolho isso? Será que eu faço aquilo? Tá? E essa é a energia da dúvida. Agora, eu vou ter que fazer uma pausa aqui, deixa eu ler esses comentários. Maurício Rondelli, que satisfação tê-lo por aqui, o que mais é possível? Maurício, estou com a minha esposa há 30 anos já, que isso é fantástico, para que possamos ser um criacionamento. Já mudamos muito e continuamos mudando sempre na pergunta. Sim, vocês são um exemplo de criacionamento. Sou muito grata por vocês, gratidão por você estar aqui, trazer essa contribuição e ser inspiração para outras pessoas também, né? Escolherem criar por si o relacionamento que funciona para cada um, né? Para cada casal, para cada pessoa. Que esse é o mais relevante. Não é sobre entrarmos num padrão, né? É sobre descobrirmos qual é o relacionamento, o criacionamento que funciona. Que tudo aquilo que eu trouxe antes sobre relacionamento vai se tratando do criacionamento, que é quando duas pessoas se unem e criam muito mais do que criariam sozinhas, né? Então, gratidão pelo comentário e pela tua presença aqui.
Eu já fiz curso com o Maurício, um grande CF também, Tiago, seja bem-vindo. A Cleia, Júlia, não sei muito bem a pergunta que gostaria de fazer, mas seria algo ainda sobre, acho que ela vai continuar trazendo aqui. Então, até que a Cleia traz, ai meu Deus, bati aqui no meu tripé, o que mais é possível, como pode melhorar, Júlia? Então, eu estava falando, né, sobre a questão da dúvida, sair da dúvida e ir para a pergunta, para a energia da pergunta. Daí você tá lá na dúvida, será que eu escolho isso? Será que eu faço aquilo? Lá, né? E, ok, isso aí tá no teu mundo, deixa ele ali, ok. Agora você pega e olha para aquilo que você deseja escolher ou não escolher e você faz uma pergunta: como será a minha vida daqui 1 ano, daqui 2 anos, daqui 5 anos, se eu escolher isso? Como será a minha vida daqui 1 ano, daqui 2 anos, daqui 5 anos, se eu escolher isso? Percebe que você saiu do campo da dúvida, onde você talvez iria ficar ponderando o positivo e o negativo, botando na balança, se está fazendo escolha certa, está fazendo escolha errada ou qualquer coisa assim. E você olha para o que aquela escolha vai criar. Porque lembra lá dos 4 elementos da criação? Pergunta, possibilidade, escolha e contribuição? Você abre espaço para as possibilidades, você abre espaço para você perceber o que aquela escolha vai criar se você escolher aquilo. E aí é quando você pode se permitir fazer uma escolha sem ficar no racional, sem ficar na sua mente, calculando tudo, se está certo, se está errado, se julgando as suas escolhas ou julgando a si se você está fazendo a escolha certa ou a escolha errada. E você olha para o que aquela escolha vai criar. E aí você vai ter clareza, você vai começar a ter informação, percepção sobre se é aquilo que você deseja para sua vida. Alguns anos atrás, eu estava morando em Balneário Camboriú, tá? E aí, eu comecei a perceber assim, dentro de mim uma vontade muito grande de vir morar de novo em Passo Fundo. E eu precisava de clareza sobre isso, porque eu iria precisar fazer movimentos bem diferentes, e envolviam várias coisas. E aí eu fui pra pergunta. Eu não fiquei olhando, será que eu escolho, será que eu não escolho, será que eu volto, será que eu não volto, será que eu vou pra cá, será que eu vou pra lá? Né? Então, cria toda aquela confusão, aquele senso de, meu Deus, tô perdida. E eu fui para perguntar, qual será a minha vida daqui 1 ano, daqui 2 anos, daqui 5 anos, se eu for morar de novo em Passo Fundo? E eu fiquei percebendo energia. Como isso envolvia muitas coisas na minha vida, eu fiquei funcionando nessa pergunta durante 3 dias. Entregue com a escolha de que eu viria para Passo Fundo novamente. E aí, as coisas, aquilo se mostrava como uma energia daquilo que eu gostaria de criar na minha vida, tá? Não é sobre definições do que eu queria ter ou não ter na minha vida, e sim a energia daquilo que eu gostaria de criar, porque muitas vezes isso vai ser parte da jornada, parte do caminho, e não o ponto que você gostaria de chegar, tá? E outros 3 dias eu fiquei funcionando como se eu não escolhesse aquilo, né? Então, como será a minha vida daqui 1 ano, daqui 2 anos, daqui 5 anos, se eu não escolher isso? E a energia era completamente diferente, não era congruente com aquilo que eu desejava criar para minha vida. Então, eu escolhi retornar a Passo Fundo, vir morar novamente para Passo Fundo, porque eu nunca acho que é um retorno, né? A gente tá sempre num ponto diferente, que mais é possível. E realmente as coisas fluíram para uma direção, para a direção daquilo que eu desejo para minha vida, daquilo que eu gostaria para minha vida. Fui seguindo a energia e tudo fluiu muito bem. Então esse é um exemplo para vocês olharem para algo na vida de vocês e perceberem a diferença entre estar na dúvida, que não ajuda a gente escolher nada, não contribui, e ir para o lugar de fazer perguntas e perceber o que cada escolha cria. E aí você ir escolhendo com base nisso, porque é isso que vai te levar para frente, é isso que vai contribuir para sua vida, é isso que vai expandir para sua vida, é o que mais é possível. Pegaram a ideia? Me digam aqui nos comentários enquanto eu vou lendo
a continuação aqui da Cleia. Por exemplo, quando há um surto coletivo de saídas de cliente e ao mesmo tempo uma entrada de projetos grandiosos. Ambas situações geram um desconforto, não gera mais escassez. Quais perguntas seriam as que poderiam clarear e não levar a julgamentos? Ótimo! O que mais é possível? Uma delas é o que está certo sobre isso, tá? Você trazer essa pergunta, o que está certo sobre isso? Agora, eu vou usar um pouquinho, que eu te conheço, né? Você e seu marido estão comigo há algum tempo e escolhendo mais para a vida de vocês estão mudando a vibração de vocês estão mudando a energia de vocês, a energia do negócio de vocês. Então, é natural que algumas pessoas não fiquem mais congruentes com o seu negócio, com aquilo que vocês estão entregando, que é cada vez mais grandioso, tá? E é natural que se conectem outras pessoas que estejam mais congruentes com isso que vocês estão entregando, com isso que vocês estão criando, né? Colocando à disposição no mundo, né? O que mais é possível. Então, uma das perguntas é exatamente essa: o que está certo sobre isso que nós não estamos percebendo? Que daí vocês vão parar de julgar ou ainda ficar sob efeito de um possível medo pelos movimentos que estão se mostrando e que estão sendo requeridos, né? E vocês não se apegam àqueles antigos clientes, aquelas pessoas que estão com o pé para sair ou que estão saindo. Vocês entram num fluxo de confiança do universo, até porque vocês já estão recebendo esses outros projetos mais grandiosos. Então, o que está certo sobre isso que nós não estamos percebendo? Inclusive, uma básica, simples, que é como pode melhorar, sem a necessidade de um resultado em específico, sem a expectativa de um resultado em específico. Como pode melhorar? Vocês sabem que as coisas estão melhorando e como pode melhorar. E aí essa é a vertente, digamos assim, que você pode seguir. O que está certo sobre isso que nós ainda não percebemos? Isso vai trazer o quê? Através daquele viés de confirmação, procurar o que você vai se conectar com o que de fato está se mostrando, o que de fato é, não o que você poderia pensar que é. Porque o que acontece? Muitas vezes sai um cliente, né? E aí qual que é a tendência de algumas pessoas? O que a gente fez de errado? O né? Já vai buscar o erro. E assim vale para muita coisa, tá, gente? Não é só no mundo de negócios, não. O que eu fiz de errado? Eu fiz alguma coisa errada. Já assume, já compra ali um erro. E aí o seu viés de confirmação vai ficar só procurando o errado, só o erro. E o que acontece? Te leva a ladeira abaixo. Agora, se você começa a fazer pergunta, o que está certo sobre isso? E não ficar procurando o errado, o que está certo sobre isso? Através do seu viés de confirmação e uma pergunta mais aberta, sem uma conclusão, né? Sem ser uma conclusão com um ponto de interrogação no final. Você começa a abrir para você perceber que você está mudando, que o seu negócio está mudando, logo os seus clientes ou eles vão mudar também, ou eles vão se permitir receber dessa versão diferente, tudo que vocês estão entregando, ou virão novos clientes. Então, não significa necessariamente que todos os clientes tenham que sair, tá? Ou que, né, você vai mudar, então eu vou perder todos os clientes. Não, meus amores. As pessoas, elas seguem mudança, quer elas saibam ou não. As pessoas seguem movimento.
Então tem muitas pessoas que estão ali com você, que estão ali com vocês no negócio de vocês, que estão só esperando os próximos movimentos de vocês para receberem muito mais, para irem muito mais longe, para criarem muito mais, para expandirem ainda mais. Então não tenham medo de mudança, não tenham medo de escolher mais para a vida de vocês, não tenham medo de perder, inclusive. Estejam na disposição de fazer os movimentos, ficar continuamente na pergunta, vocês vão entrando cada vez mais no fluxo de confiança do universo. Maravilhosa, criamos muito após cada work que cria. E a cada resposta para perguntas que fazemos, criamos ainda mais gratidão. Gratidão a vocês, seus maravilhosos, por escolherem mais para a vida de vocês. O Work Crie que a Cleia tá falando, eles já fizeram 2, eu acho, 3, eu não lembro mais. É uma edição Eu Crie Mais Tempo, Mais Dinheiro, Mais Alegria, e realmente é um workshop fantástico, brilhante. Eu sou apaixonada, eu sou fã do meu próprio workshop, o que mais é possível. É o workshop de Access, tá? E trabalha bem nessa pegada, nessa área, né, de projeto, de negócio, de trabalho, de dinheiro, para criar algo cada vez mais grandioso, né, para acessar cada vez mais o que é possível, o que está disponível. Tem obviamente perguntas lá dentro para tudo, para convidar sucesso, para transformar o negócio, a vida, criar mudanças, lidar com sobrecarga, para criar mais, atrair mais clientes, mais possibilidades, fazer mais vendas, né? São todos recursos bastante energéticos, né? E que trabalham uma mudança bem incrível, expansão de consciência, mudança de mentalidades também. Atua lá, quem está desde o começo da live sabe do que eu falei, da mudança de comportamento, né? Na mudança, assim, da personalidade principalmente. E aí é natural que a gente colha resultados diferentes por conta disso, né? O que mais é possível. Então, meus amores, ó, estamos batendo 1 horinha aí de live, o que mais é possível. Vocês desejam fazer mais alguma pergunta, trazer mais alguma consideração, alguma coisa? Senão nós vamos encaminhando para o final da nossa primeira live de 2025. O que mais é possível? O que mais é possível a partir de agora? Então, para todos vocês que assistiram, seja desde o começo, da metade em diante, que vão assistir depois, que vão assistir no futuro, assim que vocês encerrarem essa live, fiquem funcionando a partir disso, ó. O que mais é possível a partir de agora? O que mais é possível a partir de agora? Não voltem para onde vocês estavam, para a forma de pensar, para a forma de agir, para a forma de se comportar. Não estou dizendo que estava errado ou não estava, tá? Mas é para você olhar o que mais é possível a partir de agora. O que mais é possível a partir disso. Porque isso sempre vai convidar mais para a vida de vocês, tá? Vocês tiveram acesso aqui algo muito grandioso, tá? A coisas muito mais grandiosas do que vocês podem imaginar, do que a mente de vocês, do que possa fazer sentido para a mente lógica de vocês. Então coloquem o máximo de coisas possível em prática na medida que vocês conseguirem encaixar no dia a dia de vocês, que vocês vão colher os resultados por vocês mesmos, tá? Vocês não precisam acreditar em mim, não acreditem em mim. Peguem o que eu disponibilizei aqui para vocês, coloquem em prática e vejam o que é possível para cada um de vocês. Isso me fez lembrar uma vez de um casal maravilhoso que veio fazer um curso de barras comigo. E aí, quando eles chegaram pro curso, né, ela falou assim, ó, só que tu vai ter que convencer meu marido de que esse negócio funciona, porque eu já vi na prática, mas ele tá assim meio descrente, querendo ver assim, me prova. E aí eu olhei pra ele e disse, fulano, eu sinto muito, mas eu não vou te provar nada desse negócio aqui, se isso funciona ou se isso não funciona. Pega tudo que tu vai aprender, coloca em prática no teu dia a dia e descubra por você mesmo. Façam isso e descubram o que é possível para vocês, até porque cada um de vocês é único, cada pessoa aqui está vivendo coisas únicas, tá? E tudo que eu trouxe aqui dá para aplicar em tudo e qualquer área, é muito amplo. Então, coloquem isso em prática e descubram o que é possível para cada um de vocês, para aquilo que cada um de vocês está buscando, deseja criar na vida de vocês. As perguntas contribuem muito para nos mover para além do ponto que a gente está, para onde a gente deseja ir, para criar aquilo que a gente deseja criar e o que mais é possível, como pode melhorar.
tá? E pra quem... Tem algumas pessoas assim que elas falam assim, eu queria falar contigo todo dia, eu queria te ouvir todo dia, é muito bom te ouvir e todas essas coisas. Primeiro que sou muito grata por isso, né? Me trabalho bastante também para isso, para ser essa contribuição, né? Em tudo que eu toco, em tudo que eu faço, em todos os lugares que eu estou presente, procuro realmente estar presente e consciente. Então, para aquelas pessoas que desejam ter mais disso diariamente, eu vou deixar aqui um convite. Tem um programa de conexão chamado Conexão com o Universo, é um programa de transmissão no Telegram, tá? Quem tiver interesse pode me mandar a mensagem, pelo direct que eu passo mais informações. São transmissões diárias de 20 minutos, no máximo 30 minutos, em que a gente trabalha a presença, esse reconhecimento, essa conexão com o poder interior, um pouco dessa expansão de consciência, o ponto onde a física quântica e a nossa realidade, essa realidade que a gente vê aqui, estou aqui tomando um copo, estou aqui fazendo uma live, estou aqui trabalhando, né? Onde elas se unem, como a gente pode usar essas informações para criar mais nas nossas vidas, né? Então é um pouquinho do que a gente vê por aí, tá? E tem classe de barras vindo por aí, para quem escolhe muito mais, para dar um salto gigantesco, um salto quântico na vida. Tem workshop Crie Mais Tempo, Mais Dinheiro, Mais Alegria também vindo por aí em Passo Fundo, tá? Então, quem desejar saber mais de agenda, de o que mais é possível a partir disso, quem sentiu o chamado para mergulhar um pouquinho mais, perceber a contribuição que cada uma dessas coisas pode ser na sua vida, estou à disposição e será um prazer imenso contribuir ainda mais em um novo nível aí com cada um de vocês, tá? O que mais é possível. Então, meus amores, vamos encerrando a nossa live de hoje. Que prazer, que satisfação estar aqui com vocês. Sou muito grata pela presença de cada um, pela escolha de cada um de estar aqui, por receberem tudo isso e principalmente parabéns. Parabéns por vocês escolherem mais para a vida de vocês, porque vocês não fazem ideia do quanto que vocês estão impactando a vida de vocês pelo simples fato de vocês estarem aqui assistindo essa live. Tudo isso trabalha muito energeticamente, então isso está impactando na vida de vocês de formas que vocês podem não estar percebendo agora ou mensurando agora, não sejam mensuráveis agora, tá? Então, ouçam novamente e parabéns, assim, realmente para vocês. Se deem os parabéns pela escolha que vocês fizeram de estarem aqui criando mais através disso. Coloquem em prática, usem, abusem, usem sem moderação dessas perguntas e tudo que a gente viu aqui na live, tá? O que mais é possível. Então, um beijo no coração de vocês e o que mais é possível a partir de agora. Bye, bye!